Agora pronto. Boa tarde a todos. Iniciando aqui a nossa primeira webinar do Sindifisco nesse novo tempo, né? De reuniões remotas, de videoconferências, em função do momento que nós estamos vivendo de pandemia, né? Mas o Brasil não para, a discussão, debates, a efervescência aí das reformas e das informações que vêm de Brasília não nos deixa sossegados, né? E graças a Deus por essa ferramenta, né? Que nós podemos aí encurtar distâncias, ganhar tempo, envolver o máximo de pessoas interessadas. Então, primeiro, eu queria dar as boas-vindas aqui ao Charles Alcântara, nosso nobre colega, presidente da FENAFISCO, né? Nosso colega também, secretário de Indústria, Comércio e Serviços do Estado de Goiás, nosso colega Adonídio Neto, seja bem-vindo. Nosso colega Cláudio Modesto, né? Diretor jurídico do Sindifisco. E eu queria, antes de tudo, agradecer a toda a categoria que está aí logada, né? Acompanhando essa discussão. O tempo será um tempo razoável para que a gente possa interagir. Apresentações, exposições aí de 10 a 15 minutos para que a gente possa ganhar tempo aí e poder interagir mais, né? Receber os questionamentos de todos os participantes, não só colegas do Fisco de Goiás, mas colegas do Fisco de fora, de outros estados, Fisco Federal, né? Tributaristas, né? Do meio político, outros servidores também, que é um assunto que afeta a todo o serviço público, não só a sociedade, né, brasileira, com a reforma tributária. E deixar aqui uma justificativa, a nossa também colega secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobaíba, nos informou da impossibilidade de participar por uma convocação do senhor governador do Piauí, né, do Ceará, né, e que vai ter que contar com ela essa semana, e ela se justificou. Infelizmente, nós não vamos poder contar com sua participação, mas a Fernanda ela tem um compromisso conosco desde o Congresso lá em São Paulo, e nós ainda vamos conseguir estar com ela. Agora é mais fácil, né? Não precisa de passagem aérea, não precisa de deslocamento, só um tempo, 1 a 2 horas aí disponível, né, para logar na plataforma e podermos extrair o máximo de conhecimento dela. Quase que eu consigo colocar aqui 5 auditores em posições importantes, né? Além do presidente de Fisco, nosso diretor jurídico, nosso presidente da FENAFISCO, um secretário de Estado de Goiás, o Adonídio, e a secretária de Fazenda, que é a Fernanda, lá do Ceará, né? Auditores em posições distintas, atuando em várias frentes, mas todos carregando a competência, o conhecimento e o espírito público. Eu sempre digo que se há um servidor no serviço público brasileiro que carrega o espírito público na sua essência, é o auditor fiscal, né? E hoje nós vamos ver o porquê disso nas exposições que nós vamos ver hoje, né? Então, primeiro, justificar aí, anunciamos a Fernanda, ela não pôde, né, por motivos ali à sua vontade, mas nós vamos estar com ela futuramente. E eu queria abrir 1 minuto para cada um dos colegas, o Charles primeiro, para se apresentar, falar um pouco da sua expectativa, depois o Adonídio e depois o Cláudio. Cada um 1 minuto aí no máximo, para a gente não começar assim muito seco, né? Então, agradecer a presença de todos. Vamos lá, Charles. Legal, Paulo Sérgio, obrigado aí pelo convite honroso. Em teu nome eu saúdo aí toda a categoria aí do Fisco do Estado de Goiás. Adonídio, colega Adonídio, agora secretário de Indústria e Comércio, não é isso? Também satisfação revê-lo, Adonídio. Cláudio Modesto, diretor jurídico do Sindifisco Goiás, também prazer rever o Cláudio aqui virtualmente. Aliás, eu quero descer 1 minuto, viu, Paulo Sérgio, para lembrar, você falou da importância, né? Da categoria de auditor fiscal, dando como exemplo aí o Adonídio, como auditor e secretário de Indústria e Comércio. Aqui no Pará, viu, Paulo Sérgio, nós temos uma auditora secretária de Estado de Educação, um auditor
fiscal-chefe da Casa Civil e uma auditora secretária de Planejamento e Administração aqui na estrutura do Estado. Então, assim, a gente tem um time de auditores e auditoras assim no primeiro escalão do governo aqui do Pará. Enfim, é uma coisa que muito nos honra. Enfim, estou aqui à disposição para esse momento aqui de bate-papo, de conversa. Prazer, obrigado, viu, Paulo Sérgio, pelo convite. Satisfação é nossa. Adonídio, meu grande amigo. Bom dia, Paulo. Bom dia aos colegas que compõem Acordou agora? É boa tarde. Boa tarde, né? Rapaz, eu nem parei para almoçar, então para mim é bom dia. É boa tarde só depois do almoço. Boa tarde, Charles, boa tarde, Cláudio, e a todos aí que nos estão acompanhando aí, principalmente pelo YouTube. É uma honra participar, principalmente por ser o primeiro webinar. Eu já vi a programação de vocês, dos próximos webinars. Eu acho que esse debate é riquíssimo. Nós estamos num momento muito diferente de tudo que a gente vinha planejando. Esse ano de 2020 é um ano de freio de arrumação em todas as áreas, na seara política, na seara econômica, na seara social, e com as reformas que estão no Congresso Nacional, com essa modificação que a gente vê de conceitos e paradigmas, a gente tem que realmente, todos os dias, parar, debater tanto o futuro do país, quanto o futuro do Estado de Goiás, quanto o futuro do nosso fisco estadual. Agradeço, parabenizo, e estaremos aqui nesse período aqui do webinar para tirar qualquer dúvidas e para contribuir também com esse projeto. Boa tarde, está todo mundo vindo aí? Está tranquilo? Então, boa tarde ao presidente da FENAFISCO, Charles Alcântara. Boa tarde ao presidente do Sindifisco, Goiás, Paulo Sérgio. Boa tarde ao secretário de Indústria e Comércio, nosso colega Adonídio Vieira. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. E travou. Uma das metas, Paulão, do nosso governo é trazer 5G aqui para Goiás, por enquanto só em Rio Verde. Por enquanto só na cidade de Rio Verde, mas logo nós vamos trazer para Goiânia também. E depois a economia, né? Vamos lá, X. Travaram você aí. Eu acho que você está sendo censurado de alguma forma oculta. Charles, para o Charles que não sabe, o nosso diretor jurídico ele teve sua licença cassada, sua licença para mandato classista. Teve sua licença cassada. Parou no cumprimento. Nossa diretora financeira também. Então, eu acho que esse bloqueio aí, nessa trava aí na internet dele, tem alguma coisa a ver. Não, eu só estou... Eu cumprimentando a todos de novo, né? Vamos me adiantar. Eu estava explicando que uma frase que foi muito repetida por governadores e secretários nessa pandemia, e da qual eu concordo plenamente, é que o principal objetivo que temos que ter, né, nesse momento é de salvar vidas, e depois a economia. Então, é com esse sentimento que eu participo dessa webinar, para poder contribuir aí com os colegas e nesse pós-pandemia que vai vir aí de muito trabalho e que a sociedade vai precisar muito dos servidores, da administração tributária, nessa tarefa de voltar a alavancar, né, o nosso Estado, o nosso país. Ok? Muito bem. Ótimo. Portanto, primeiro, novamente agradecer e vamos dar início, né? O nosso colega Charles Alcântara ele vai falar sobre a reforma tributária necessária. Fiz questão de deixar esse tema e esse título para o Charles, que o Charles dá de corpo e alma nesse debate, né, Charles? Da reforma tributária necessária, né? Justa. O Adonídio para falar também sobre a sua visão aí de indústria e comércio, desenvolvimento regional e a reforma tributária. Eu vou falar um pouco do trabalho do auditor, da importância do papel do auditor, fazer um histórico breve, né, lógico, e da importância do auditor nesse processo. E o Cláudio vai apresentar um projeto que nós desenvolvemos aí junto com colegas da pasta, chamado Receita 4.0,
e tomando por base princípios defendidos pela OCDE, né, pelo CIT, de maneira que a gente dá um testemunho do que o auditor é capaz de contribuir nessa estrutura tributária que está aí hoje, quanto mais inserindo no debate de um novo modelo, né? Então, são essas frentes que nós vamos trabalhar hoje. E eu quero abrir para, em 10 a 15 minutos, Charles, eu queria colocar você aí no circuito, e eu hoje, fazendo uma leitura, eu vi uma frase do ex-governador, ex-senador, ex-deputado, né, educador, professor, né, Cristóvão Buarque, e que tem muito a ver com a temática que você vai nos trazer. Cristóvão Buarque, de um determinado momento, disse assim: uma pessoa ter uma roupa e outra ter outra roupa diferente, isso não é imoral. Uma pessoa ter um carro e a outra andar de ônibus também não é imoral. Agora, uma pessoa morrer porque não tem dinheiro para pagar um médico e outra sobreviver porque tem dinheiro, isso sim é imoral e indecente. Trazendo para essa temática da reforma tributária necessária, né, e justa, nós estamos falando aí das prioridades que o Estado brasileiro tem que ter para a redução da desigualdade, atendendo a um objetivo constitucional, né, do Estado brasileiro, que é a erradicação da pobreza, redução das desigualdades. Não é? Essa frase do Cristóvão Buarque nos chama muita atenção. Eu queria dar início aí, chamar para tratar dessa questão da reforma tributária necessária com essa frase do nobre educador, né? Mais do que um deputado, um senador, um educador como Cristóvão Buarque. Fique à vontade. Ô, Paulo Sérgio, obrigado mais uma vez. Obrigado, inclusive, pela deixa, né? Por levantar a bola aqui para eu começar a tratar de um assunto que é tão importante e que nos afeta tanto. Paulo, eu não sei se todos, mesmo os colegas que nos assistem neste momento, os que vão nos assistir depois, porque tem essa vantagem da tecnologia, né? Quem não puder assistir ao vivo depois, né, fica guardado na memória, pode assistir, eu faço muitas vezes isso. Nem todos os colegas talvez se deem conta disso. Primeiro, do nosso lugar como servidores públicos, no sentido mais lato do termo, e como auditores fiscais no sentido mais estrito da palavra, né? Do nosso lugar, o nosso papel na sociedade, enfim. E do quanto o nosso trabalho, Paulo, Adonídio e Cláudio, é fundamental, assim, mas não que isso seja motivo para a gente assim, se glorificar, se jactar da nossa condição, mas é mais no sentido de nos chamar a atenção para a responsabilidade que a gente tem. Ontem, Paulo, eu assisti uma reportagem nesse programa aí, Domingo Fantástico, né? Uma reportagem muito, ao mesmo tempo, chocante, mas que a gente tira dali algumas reflexões, né? Que é o caso daquela moça, daquele casal, enfim, a moça com o namorado, um casal de amigos, que ela foi picada por uma jararaca, né? Vocês viram? Ontem à noite, no Fantástico, né? Eu acho que uma cachoeira ali em Mato Grosso, né? 160 quilômetros de Cuiabá, um lugar muito bonito, por sinal. E o que a gente pode extrair dali, Paulo? Aquela moça, ela foi salva, né, pelo SUS. Pelo SUS. Inclusive, na matéria, a matéria reporta que, quando ela foi, né, removida dali, tinha uma ambulância do SUS já colocada para levá-la para uma unidade, o mais rápido possível. Ela poderia ter morrido, inclusive, né? Mas ela foi tirada dali por uma ambulância do SAMU, do SUS, certo? Isso, assim, é muito importante. E ela foi salva por um soro antiofídico que é produzido pelo sistema público, né? Pelo Estado brasileiro. Quer dizer, e não importa, tem gente no Brasil que imagina que não precisa do Estado.
E mais, acha que não precisa do SUS, porque tem uma visão muito estreita sobre o que é o SUS. Acha que o SUS é apenas aquele posto de saúde, né, que trabalha com condições dificílimas, com poucos recursos, com filas, certo? Acha que SUS é só aquilo. Se fosse só aquilo, já seria extraordinário, né? Porque mais de 70% da população brasileira só tem o SUS, se tiver um problema de saúde. Só o SUS. Só conta com o SUS, né? Mas o SUS não é só aquilo. E se fosse só, repito, já seria extraordinário, porque é o maior sistema público de saúde num país de mais de 100 milhões de habitantes. É o maior sistema público de saúde, certo? Mas toda a vacinação, enfim, né? A vigilância sanitária. Mas o fato é o seguinte, que para que isso funcione, é preciso, primeiro, de um Estado. E segundo, é preciso ter financiamento para esse Estado. Isso é fundamental. E todos nós, pobres e ricos, claro, os pobres com frequência, porque só dependem disso e com exclusividade, mas os ricos também. Se tiver um acidente grave numa autoestrada no Brasil, não importa que seja um milionário, muito provavelmente é um helicóptero do Corpo de Bombeiros que vai resgatá-lo e tirá-lo dali. Não é o seu plano de saúde. Certo? Apenas para dar um exemplo. Pode ser um milionário, pode ser o dono da Ambev. Se ele sofreu um acidente grave numa estrada, Rio-São Paulo, por exemplo, é o Estado que vai tirá-lo dali. Certo? Então, veja, a importância do nosso trabalho. E mais ainda, nós construímos no Brasil um Estado chamado Estado Social de Direitos ou Estado de Bem-Estar Social. Não é à toa que a nossa Constituição foi chamada de Constituição Cidadã, porque ela reconheceu, né, ela instaurou um projeto de país, que é um projeto de país, né, com Estado de Direitos, com democracia, fundado lá desde o seu artigo 1º. O artigo 1º, a República Federativa do Brasil, né, constituída, formada pela União Dissolúvel de Estados e Municípios do Distrito Federal, e tem por fundamentos, está ali no artigo 1º da Constituição, fundamentos à soberania, à cidadania, à dignidade da pessoa humana. Estão ali, são fundamentos dessa República. O artigo 3º da Constituição, os objetivos fundamentais da República, construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Enfim, são objetivos fundamentais da República. Então, isso se faz com financiamento, com um Estado forte. Não é o mercado que protege as pessoas, com todo respeito ao mercado, entendeu? Mas o mercado tem o seu papel. E não é o de proteger as pessoas, não é de salvar as pessoas, como lembrou agora há pouco no começo, na saudação o Cláudio, não é a sua preocupação salvar vidas, certo? Um hospital privado, quando é construído, com todo respeito ao dono do hospital, mas não é construído para salvar vidas, é construído para gerar rendimento, gerar receita, certo? A concepção do Estado é de salvar, de proteger. E é, portanto, necessário que nós tenhamos um Estado presente na vida das pessoas, principalmente das pessoas mais vulneráveis, mais desassistidas. Isso se faz com tributo, com financiamento. E nós ficamos com digamos assim, um dos pilares desse Estado Social de Direitos, Paulo. Aí eu fiz todo esse preâmbulo para dizer o seguinte: nós instauramos em 1988, portanto, há 32 anos, nós vamos fazer agora, no mês que vem, 32 anos de Constituição da República, né? Nós instauramos o chamado Estado Social, mas até hoje um dos pilares fundamentais desse Estado Social, que é o financiamento, ele ficou capenga. Nós não construímos um sistema tributário compatível, condizente, adequado para financiar esse Estado Social. Um Estado Social custa caro. E é preciso que a sociedade financie. E é preciso que a sociedade financie, aí vem um outro princípio da Constituição,
que é o princípio da capacidade contributiva, de acordo com a capacidade econômica das pessoas. É um princípio de justiça, o princípio da capacidade contributiva. Então, os estados, todos os estados centrais do mundo, mais desenvolvidos, menos desiguais, todos construíram estados de bem-estar social com sistemas tributários progressivos. O que quer dizer isso? Sistemas tributários que são fundados, sustentados, alicerçados, mais na tributação direta, ou seja, sobre a renda e o patrimônio, e menos sobre o consumo. Então, todos os estados de bem-estar social do mundo foram fundados em sistemas progressivos, e o Brasil não fez isso. O Brasil instaurou seu estado social, mas não construiu, não erigiu um sistema tributário progressivo. E o sistema tributário é um dos mais... Nós somos, ao mesmo tempo, um dos países mais desiguais do mundo, né? Eu vou além. Dos grandes países, e o Brasil é um grande país, o Brasil é um dos maiores países, uma das maiores nações do planeta, em território, em população e em economia. Nos 3 critérios, território, população e economia, o Brasil está entre as 10 maiores nações do planeta. Então, desse rol dos top 10 do mundo, o Brasil é o mais desigual deles. O Brasil é o mais injusto deles. E o Brasil é o que tem o sistema tributário regressivo, o mais regressivo deles. Então, esse é o dever de casa. Essa é a grande tarefa, construir um sistema tributário progressivo. O nosso sistema tributário, metade de tudo que se arrecada no Brasil provém do consumo, né? E nós aqui, né, Paula, Donídio, Cláudio, sabemos o quão pernicioso e o quão injusto e o quão ineficiente do ponto de vista econômico é o sistema progressivo, regressivo. Porque ele é ineficiente do ponto de vista econômico, porque ele onera a produção, onera a comercialização, ele sobrecarrega, onera demasiadamente o orçamento, principalmente dos mais pobres e da classe média. Portanto, ele é ineficiente economicamente. É por isso que os grandes países não têm sistemas regressivos, né? E ele é injusto, porque ele cobra mais dos que podem menos e menos dos que podem mais. Então, desde 2017, a FENAFISCO, com muito orgulho, Paulo, com o apoio dos sindicatos, né, a exemplo do Sindifisco Goiás, nós começamos a desenvolver um estudo que resultou em 2018 naquilo que a gente chama de reforma tributária solidária. Quer dizer, que nós lançamos 2 livros, um grande livro, o maior, não tem comparação, não tem nenhuma obra sobre sistema tributário brasileiro que se compare ao livro de Diagnóstico e Premissas da Reforma Tributária Solidária, lançado em 2018, né, com mais de 800 páginas. Ali a gente faz um diagnóstico de todo o sistema tributário. A gente examina todas as espécies tributárias e aponta premissas para o sistema tributário, e a principal delas, que é a da progressividade, do desenvolvimento econômico, do financiamento do Estado Social. Lançamos um outro segundo livro, né, com propostas para o debate, e mais recentemente, dando um salto, Paulo, atualizando todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo desde 2017, nós lançamos um documento, Tributários Super Ricos para Reconstruir o País, em que a gente apresenta um conjunto de 8 propostas, né, entre as quais um novo imposto de renda progressivo, revogando a isenção sobre a distribuição de lucros e dividendos, isentando de imposto de renda até 3 salários mínimos, o que beneficia entre 10 e 11 milhões de pessoas, né, de até 3 salários mínimos, criando alíquotas superiores para as altíssimas rendas, instituindo definitivamente a taxação sobre grandes fortunas, alcançando apenas o patrimônio acima de 10 milhões, fortalecendo o ITCMD, que é de competência dos estados. Hoje a alíquota máxima de ITCMD é de 8%. Na média, os estados do Brasil cobram entre 5% e 6% na média. Só 10 estados, entre os 27, cobram a alíquota máxima de 8%. A gente propõe que as alíquotas sejam progressivas
o que é máximo hoje, 8%, passa a ser mínimo, de 8% a 30%, tá? Fortalecendo os estados e os municípios na distribuição da receita, incrementando. Os estados passariam a ter uma participação maior no produto da arrecadação do imposto de renda e também teriam uma participação no produto da arrecadação do imposto sobre grandes fortunas. Então, esse conjunto de 8 propostas, Paulo, que nós lançamos há pouco mais de um mês, tributar os super ricos para reconstruir o país, a gente estima arrecadar 292 bilhões de reais. 292 bilhões de reais, onerando apenas 0,3% da população brasileira, dos mais ricos. Apenas 0,3%. Então, é isso que nós oferecemos ao país. E nós criticamos, e é importante aí para mim, caminhando aí para a minha conclusão, nós criticamos essa agenda da reforma tributária que é baseada tão somente na simplificação. Veja, e nós, inclusive, somos bastante críticos da própria ideia do que seja simplificação, porque eu vou dar um exemplo. O que é simplificação? Simplificação tem a ver com tornar a administração dos tributos menos complexa, menos onerosa, diminuir o custo do Brasil, melhorar a competitividade das empresas, que é essa narrativa. É isso. Ou simplificar não tem compromisso com reduzir a tributação no consumo. Porque, veja, nada nos garante que você pegar... Veja a proposta do governo federal, Paulo. O governo federal encaminhou um arremedo, porque aquilo não é uma proposta de reforma tributária. Ele apresentou um pedaço, anunciando que vai apresentar outros pedaços mais adiante, tá? Um pedaço de proposta transformando, né, extinguindo 2 espécies tributárias, PIS e COFINS, não é isso? De competência federal, extinguindo e dando origem a um terceiro, e uma contribuição chamada Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS. Muito bem. Aí eu diria assim, as pessoas perguntariam, bom, então agora está mais simples? Quem disse que PIS e COFINS sumindo e dando origem a um terceiro, esse terceiro é mais simples que os 2? Nada indica, primeiro, nada indica que isso seja mais simples, que o terceiro é necessariamente mais simples que os outros 2 substitutos. Mas ainda que seja, veja, ainda que seja mais simples, ele pode ser mais oneroso que os outros 2? Então, é isso que as pessoas esperam, que a sociedade espera? Muito bem, o governo troca 2 por 1, vamos imaginar que esse 1 seja mais simples, mas seja mais caro. Alguém se pergunta isso? Isso é o conceito de simplicidade? E, aliás, é isso que está na PEC 45 e na PEC 110. 45 na Câmara e 110 no Senado. Ambas não têm qualquer compromisso com a redução da tributação no consumo. Qualquer compromisso. E nada garante que o IVA ou o IBS sejam necessariamente mais simples do que eram os outros impostos. Então, veja, esse é o debate que nós temos que fazer. Simplificar é útil e é até necessário, mas está longe de ser o principal problema do sistema tributário brasileiro. Não é o principal. Portanto, não é o único a ser atacado, a ser atendido. O principal problema do sistema tributário brasileiro, o mais nevrálgico, o que requer, de fato, solução e enfrentamento, é a regressividade. O fato de que as pessoas mais pobres e a classe média no Brasil pagam mais impostos que os mais ricos. Esse é o problema, e que as pessoas, né, essa turma da simplificação faz de conta que não existe esse problema. Ou diz, não, isso depois a gente resolve. Como que você deixa para resolver o principal problema depois? Né? Isso me parece muito aquela história do deixa o bolo crescer para depois dividir. Tem que fazer o bolo crescer, né? A célebre frase do Delfim Neto. Precisa fazer o bolo crescer e depois divide. O bolo cresceu e nunca foi dividido. O Brasil viveu um milagre econômico no início da década de 80, o chamado milagre econômico, mas reduziu o poder aquisitivo do salário, aumentou a dívida,
né? O bolo cresceu, é verdade, mas jamais foi dividido. A massa salarial no Brasil, naquela época, encolheu, mesmo o bolo tendo crescido. Então, é esse o debate que a gente propõe no país. Primeiro, a reforma tributária, uma reforma estruturante. É necessário que, no Brasil, os super ricos comecem a pagar impostos, porque não pagam. Agora, durante a pandemia, a Oxfam lançou um estudo, né, chocante, apontando que 42 bilionários brasileiros, dos 206, o Brasil tem 206 bilionários. 42 bilionários brasileiros enriqueceram, ganharam só durante a pandemia mais de... Bom, já, como o dólar variou, eram 177 bilhões, aumentou. Ganharam agora, convertendo para o real, 185 bilhões de reais. Ganharam só durante a pandemia. Isso, Paulo, é mais 185 bilhões que esses 42 bilionários ganharam, é mais do que todo o orçamento do SUS do ano. É mais do que todo o orçamento do SUS para o ano inteiro, que é de pouco mais de 160 bilhões. É o equivalente a 6 anos de Bolsa Família. 42 bilionários brasileiros ganharam o equivalente a 6 anos de Bolsa Família. O Bolsa Família beneficia 14 milhões de famílias no Brasil, a um orçamento de pouco mais de 30 bilhões por ano. Então, vejam, é disso que a gente está falando, dessa grandeza, né? É desse estoque de riqueza, é dessa concentração de riqueza. O Brasil é um dos países que mais concentra riqueza. O Brasil, só um país, Paulo, concentra mais riqueza no 1%. Só um país. Isso é o relatório de desenvolvimento, relatório de desenvolvimento humano da ONU. Quem quiser pesquisar. O Charles está falando uma coisa, não, pode pesquisar. Relatório de Desenvolvimento Humano da ONU. Foi lançado no final de 2019, se não me engano, em novembro de 2019. Aponta que o Brasil é o segundo país do planeta que mais concentra renda no 1%. O segundo. O primeiro é o Catar. Então, o Brasil só perde para o Catar, um país de emires, de sheiks, né? Então, o Brasil só perde para esse país. Assim, e perde ali cabeça a cabeça. Então, é esse país que concentra muita renda, né, que tem muito patrimônio acumulado nas mãos de poucas famílias, e essas famílias não são tributadas, esses super ricos não são tributados. E é possível, né, para a gente reconstruir o país nessa pandemia, no pós-pandemia, né, é preciso tributar os super ricos. Né? Ao invés de fazer, e já finalizando, né, ao invés de, mais uma vez, escolher o servidor público como bode expiatório, né? Como sempre. Reforma trabalhista, que extinguiu a CLT para gerar emprego, não gerou. Reforma da Previdência para não quebrar o Brasil. Acabaram com a Previdência, praticamente acabaram com a Previdência, penalizaram o servidor público, a classe média, os mais pobres. Tá? E não resolveram o problema. Teto de gasto de 2016, para não aumentar a dívida, aumentou. Agora, né, mais uma vez, servidor público para resolver o problema, para pagar a conta. Né? Tudo isso para deixar de tributar meia dúzia de super ricos que insistem em não pagar impostos no Brasil. Então é isso, Paulo. Fico aqui à disposição para o debate. Grande Charles, muito bom, viu? Sempre bom ouvi-lo. E tenho certeza que todos os que estão nos assistindo estão sendo levados a refletir. E algo que o Eduardo Moreira fala sempre, né? As pessoas, é bom falar isso, porque as pessoas, eles analisam o rico como aquele que tem um Jeep Compass no garagem, um Jeep Renegade, né? E não é desse pessoal. Isso é classe média, né? Estudou, que vai pela meritocracia, né? Correu atrás, venceu, né? A dificuldade e tal. Esse daí é que paga imposto, né? É o pobre que paga os R$30 no saco de 5 quilos de arroz, estourou o preço do arroz, o pobre, com seus R$600, está pagando tanto quanto um rico o mesmo preço. Não é?
Então, é disso que a gente está falando e que talvez a reforma elas surgem como uma defesa dos ricos, né? Vamos movimentar a política, vamos movimentar com a retórica de que assim o Brasil vai crescer e a gente sai da linha de tiro, né? De uma possível tributação. Então, mais uma vez, Charles, parabéns, né, pela colocação, pela forma como expôs. E, ao final, nós vamos ter um período de perguntas aí. Você, colega, você que está assistindo, prepara a sua pergunta e pode fazer aí na própria plataforma do YouTube e nós vamos selecionando. E, ao final, nós teremos 30 minutos para esses debates e essas respostas, esclarecendo a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado, Charles. Adonídio Neto Vieira Júnior. Eu ia morrer e não sabia que tinha Neto no meio do nome. Conheci o primeiro na minha vida. É esse aí. O Neto que é Júnior. Então, Adonídio, eu vou abrir para você aí, seus 10, 15 minutos, para a gente falar. Você aí está numa posição estratégica e privilegiada, numa visão aí do outro lado, né? Uma outra forma de enxergar não só a tributação, mas o gasto tributário, quanto ele é importante para o desenvolvimento regional. Nós estudamos juntos, né? Fizemos pós-graduação juntos, e meu TCC foi sobre desenvolvimento regional, né? E é um assunto que me chama muita atenção. Ao fazer em relação ao norte goiano, saí assustado, porque descobri que o norte goiano tem 15% de saneamento, de imóveis com saneamento básico. Então, qualquer empreendimento que vai para uma região que não tem onde tratar resíduo, onde não tem esgoto, onde não tem saúde, a questão sanitária é prejudicada, né? Então, o Adonídio vai nos posicionar da importância da reforma e essa abordagem quanto ao desenvolvimento regional. Vamos lá, Adonídio. Mais uma vez aí, obrigado, Paulo, obrigado a todos aí, quem está nos assistindo também. Bom, eu queria, junto aí com o nosso colega Charles, fazer coro que a reforma proposta hoje, tanto do Congresso Nacional quanto do governo, ela é pouco ousada, muito pouco ousada. A gente, quando vê reformas no mundo inteiro, a gente vê uma reforma que muda a matriz tributária, uma reforma que muda o Pacto Federativo, uma reforma que muda o bem-estar social. Hoje a gente discute muito uma reforma que vai simplificar. Não que simplificar não seja importante. Eu tive uma das missões que me deram, dentro do ENCAT, inclusive, eu fui coordenador nacional de simplificação tributária e sei da importância da simplificação, sei que nós temos um dos piores indicadores do mundo, no Doing Business, que é um relatório mundial, em custo para se pagar o imposto. Nós somos um país onde mais se gasta horas para se pagar o imposto, por causa do litígio tributário, por causa da complexidade de normas, da quantidade de normas. Isso é importante discutir. Mas uma reforma tributária deveria, pelo menos, trazer uma mudança da matriz tributária, diminuindo a tributação sobre o consumo. Isso, o Charles falou muito que isso ajudaria as classes mais necessitadas, mas ajudaria também, aí pegando o gancho para o tema que eu fui convidado a falar, para o desenvolvimento do país. Hoje, Paulo, eu vim para a Secretaria de Indústria e Comércio no começo do ano passado, como superintendente executivo de desenvolvimento regional, depois como subsecretário de atração de investimentos, hoje eu estou como secretário. Nós vivemos aqui 24 horas por dia, 7 dias na semana, para buscar novos investimentos para o estado de Goiás. E hoje a gente não concorre só com o Pará, do Charles, com os estados aqui da região centro-oeste, a gente concorre com o mundo inteiro. Hoje nós vivemos numa economia formado por grandes multinacionais. Então, a discussão de uma empresa farmacêutica que está aqui em Anápolis, se ela vai expandir, se ela vai expandir em Anápolis, ou se ela vai se expandir nos Estados Unidos, ou se ela vai expandir na Alemanha. Então, assim, como a gente tributa muito sobre o consumo, fica muito caro para essas empresas virem se instalar no Brasil
E também aqui no nosso estado de Goiás, o Paraguai, por exemplo, está conseguindo aumentar seu PIB baseado na atração de investimentos. Mesma coisa o Chile. Então, seria realmente uma guinada grande se a gente mudasse a matriz tributária, diminuindo os tributos sobre o consumo. E se a gente não fosse entrar numa diminuição da carga tributária, claro que a gente teria que aumentar do lado do patrimônio e da renda. Que no Brasil nós temos uma carga tributária sobre o patrimônio muito pequena, até mais do que a renda, mas temos também uma distorção na renda hoje, da pejotização das empresas e tudo mais, mas o patrimônio no Brasil é pouco tributado. É impressionante que o patrimônio mais tributado do brasileiro é o IPVA, é o carro, é o veículo. Então, a pessoa tem uma casa lá de 3 milhões e um carro de 200 mil, dependendo do domicílio dele, ele vai pagar mais IPVA do que IPTU. E não é só isso, patrimônio é depósito bancário, patrimônio é muita coisa, e se discute muito, se eu aumentar a tributação de patrimônio, ele vai levar isso para outro país, mas isso tudo dá para ser conversado, dá para ser acordado, inclusive internacionalmente. Bom, falando um pouco da experiência aqui em desenvolvimento regional, em atração de investimentos, nós sabemos, e fazendo um link também com a reforma tributária, que a atração de investimentos para um Estado ele depende de vários fatores. Então, a gente tem que abrir um cardápio para quem quer conhecer o Estado de Goiás, e esse cardápio a gente tem melhorado ele ao longo desses meses que a gente está aqui. Por exemplo, eu tenho um distrito industrial com infraestrutura de água, saneamento, um asfalto, e vou te conceder uma área, um valor subsidiado. É uma forma de atração de investimentos. Eu tenho um fundo de financiamento condicional no Centro-Oeste, chama FCO, eu vou te dar com carência de 2 anos, com 9 anos para pagar, com juro também subsidiado pela própria Constituição, parte do imposto de renda e do IPI para fazer essa equalização. Também é uma forma de atração de investimentos e desenvolvimento regional. Mão de obra, se eu tiver a mão do governo fazendo treinamento, capacitação, também uma forma de atração de investimentos. Consumo, se eu tenho um mercado consumidor forte, também todo mundo quer estar perto do seu mercado consumidor. Se eu tenho uma infraestrutura muito forte, uma infraestrutura logística, com hidrovia, com ferrovia, com rodovias, e Goiás está sendo um expoente na parte ferroviária, até o final de 2021 a gente vai aumentar 2, 3 vezes a nossa malha ferroviária, ligando aos principais portos do Brasil, também uma forma de desenvolvimento regional. E o bem-estar social é uma saúde boa, uma educação boa, uma segurança também é. Mas isso tudo, hoje, junto, hoje, eu estimo que seja 30% do que os estados usam de ferramenta de atração de investimento. Apesar da gente estar tentando aumentar a força de todos esses potenciais que estão na mão do Estado hoje, do Estado de Goiás. 70% ainda felizmente ou infelizmente, os incentivos fiscais. Se Goiás não tivesse o fomentar lá atrás, o produzir, hoje o ProGoiás, com certeza nosso parque industrial seria muito menor. Porque hoje nós temos aqui um consumo razoável, nós temos uma infraestrutura boa, temos ferramentas, mas não seríamos competitivos, principalmente em relação aos outros estados. E o que a gente sente falta nessa reforma tributária é a gente discutir desenvolvimento regional e atração de investimentos em conjunto com a simplificação. Tanto faz a PEC 45, a PEC 110 ou a própria reforma do governo federal, ela não fala em desenvolvimento regional. A única ressalva é para a Zona Franca de Manaus. Ela mantém lá as isenções para a Zona Franca de Manaus. O Pará do Charles, Goiás aqui, após essa reforma tributária, em que vai ter uma tendência de todo mundo voltar lá para o Sudeste, o Sul e Sudeste do Brasil. E a gente vai ficar aqui com a população
desempregada, uma população precisando de saúde, educação, uma diminuição da renda. Então, assim, as únicas formas de fazer atração de investimentos é com tributos? Não, mas é o que está aí. Então, assim, vamos discutir produtos que façam essa compensação? Vamos. Vamos aumentar o volume do Fundo Constitucional para financiamento. É uma forma de se fazer. Vamos discutir que esse novo imposto federal, a CBS, eles tenha faixas de tributação em que no Sul e Sudeste ele seja a alíquota maior, no Centro-Oeste, no Norte e Nordeste tem uma alíquota menor. Quer fazer com o imposto federal? Vamos fazer. Mas a gente simplesmente unificar os tributos estaduais e não deixar dar nenhum benefício fiscal, isso me causa estranheza e me causa assim um sentimento que nós, a longo prazo, vamos estar fadados a ser um Estado novamente produtor e não um Estado industrializador. Isso, para mim, é muito preocupante. Eu tenho trabalhado, além aqui na Secretaria, participo da Comissão da Reforma Tributária no Senado Federal, da Comissão Goiana lá. Nós temos um senador que faz parte da comissão, e ele, o senador Luiz do Carmo, e ele juntou uma equipe técnica para auxiliá-lo, e a gente tem discutido isso lá, de novas formas de desenvolvimento regional. Porque, mal ou bem, a parte das finanças públicas está sendo discutida. Se o Estado de Goiás perder, vai ter um fundo de compensação. Apesar de, particularmente, eu morrer de preocupação com o fundo, que a gente sabe que a Lei Candir foi criada e distribuiu um tanto de dinheiro para os estados, e acabou que a Lei Candir foi diminuindo esse valor, diminuindo, e nós ficamos 2 anos sem repasses da exportação. Nossos produtos exportados, todos são exportados hoje com não incidência, né? Na Lei Candir é uma isenção, mas foi recepcionado por uma PEC, hoje está na Constituição, é uma não incidência, e os estados estão cada vez recebendo menos compensação. A gente vai confiar nesse futuro do fundo? Mas mesmo se a gente confiar e a finança pública tiver compensação, como que vai ser a economia? Como que vai ser a nossa população? Como vai ser a posição no mercado de trabalho? Então, queria deixar só alguns números do Estado de Goiás. Nós temos conseguido fazer um trabalho muito forte, e essa não é só por causa da Secretaria de Indústria e Comércio, nós temos várias secretarias parceiras, a própria Secretaria de Economia, assim como a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, Secretaria da Retomada. Nós estamos, a única unidade da federação que teve crescimento na produção industrial nos últimos 3 meses. Então, assim, se você pegar todas as unidades, nos últimos 3 meses, Goiás foi o único. Nós tivemos recorde na abertura de empresas em agosto, foi o mês com maior abertura de empresas dos últimos 60 meses. E também estamos com números positivos na contratação pelo CAGED. Isso mostra que a gente está conseguindo superar a crise econômica, superar não, mas já tem uma tendência de alta, de sair dessa crise econômica, e a gente tem trabalhado bastante aqui, a nossa equipe da Secretaria de Indústria e Comércio, com o nosso subsecretário também, colega auditor, o Paulo Aguiar, nossos superintendentes aqui, nós temos um superintendente também auditor aqui nos nossos quadros. Então, a gente tem trabalhado muito para achar ferramentas, conseguir melhorar essa atração de investimento, tanto no mercado nacional quanto internacional. Agradeço e fico aí à disposição das perguntas aí dos senhores. Grande Adonídio. Eu, com o meu TCC, eu guardo meu lugar lá. Tá certo. Reserva meu lugar lá. Vamos desenvolver Porangatu e região. Você vai ver lá o Médio Norte. Paulão, Porangatu, nós conseguimos fazer a atração de uma empresa lá que vai mudar a realidade lá do município de Porangatu. Ela vai produzir biodiesel e etanol de milho lá. Ao todo, na região, deve ser 1.000 empregos, e são empregos com a renda boa. Então, assim,
é uma forma de você deixar que essa população dependa tanto do Estado, que diminua os gastos públicos e que também desenvolva nosso Estado, né? Lá tem a rodovia Norte-Sul, a ferrovia Norte-Sul, né? Quer dizer, um ponto importante ali de logística, distribuição, né? Para escoamento da produção. Muito bom, muito bom. Eu vou fazer algumas considerações aqui a respeito do papel do auditor fiscal. Está aí um tema que eu sou aquele torcedor fanático. Quem me conhece à frente do Sindifisco, acho que até causa um pouco, Charles, sei que não é de Goiás, a gente enfrenta algumas dificuldades até em determinadas situações por conta dessa postura nossa em relação ao papel do auditor fiscal, suas prerrogativas, né? E, às vezes, algumas portas até se fecham nesse ponto, eu concordo, pela minha postura dura, muitas vezes, firme, na defesa do encargo, não é nem privilégio, não, nós temos um encargo com a sociedade e, para isso, foi nos dado ferramentas e prerrogativas, né? Atribuições que a gente não pode abrir mão delas, sob pena de pôr em xeque, né, o atendimento à sociedade, o atendimento à prestação do serviço público, né? Então, o auditor fiscal, se a gente for olhar na história, desde quando o homem decidiu parar de peregrinar, né? Desde quando o homem decidiu parar de ficar andando por aí, né? Nômade, não tinha lugar fixo, quando ele decidiu viver em sociedade, né? Repartir aquilo que tem com aqueles que estão na comunidade, formar comunidades, veio a necessidade da tributação, né? A gente pode dizer aí que na história da humanidade esse assunto ele passou pela imposição, de fato, né? Uma imposição do dominador sobre o dominado, do vencedor sobre o vencido, né? E depois veio as mudanças, né? do século XVIII, século XIX, século XVIII, e essa tributação, essa forma de financiar, né, o Estado, passou a ser uma pactuação, né? Passou a ser um pacto entre Estado e sociedade. Ou seja, é uma imposição, mas uma imposição admitida pela sociedade da qual faz parte. Mas há algo em comum em toda essa história aí. É o agente do Estado responsável por administrar, por fiscalizar, né? por monitorar, que é a figura que nós hoje intitulamos auditor fiscal, né? Seja o braço opressor do dominador, seja o agente de defesa da sociedade no combate à sonegação, né? Quando nós levantamos esse debate aqui hoje sobre tributar os mais ricos, né? E tributar os ricos, volto a dizer, não é aquele que é o professor universitário, não é o magistrado, não é o auditor fiscal, não é o procurador do Estado, não é o médico, não é o enfermeiro, o técnico de enfermagem, não é o auxiliar, não é o gari, né? Por ter emprego público, né? O rico é o que compra avião, é o que investe na bolsa, investe em grandes volumes, né? Amanhece com 180 bilhões de reais, né? de aumento de riqueza, né? É quem movimenta o Congresso Nacional em torno de uma temática importante, coloca ali uma cortina de fumaça e todo mundo tem a impressão que estamos reformando, quando, na verdade, estamos simplesmente melhorando um pouco a forma como a tributação ela é trabalhada, né? Diminuindo um pouco a dificuldade que, de fato, existe, né? Do empreendedor, né? do industrial, né? E são esses que, quando nós levantamos esse debate, nós estamos cumprindo esse papel de defesa da sociedade, do patrimônio público, quando nós estamos colocando luz naqueles que, de fato, são sempre protegidos, né? Privilegiados, né? É quem movimenta a sociedade para ir à rua com bandeiras, seja de qual cor for, né?
para tira governo, põe governo, né? Traz a crise econômica. Eu não vi, nesse período todo de pandemia, eu não vi a Bolsa subir, a cair, o dólar subir por conta de socorro à pandemia, ao Covid, né? Ao Estado, hoje, eu fiquei assustado quando, na saída do Mansueto, ele falou o seguinte: a previsão de rombo das contas para esse ano era de 60 bilhões. E deve fechar em algo em torno de 700 bilhões, por conta do socorro e do movimento da máquina estatal para socorrer a sociedade no momento de dificuldade e de problemas sanitários, problemas de saúde, né? Não vi ninguém, não vi dólar subir, nem bolsa cair por conta disso. Sabe por quê? Porque, de fato, eles compreendem que nessa hora é o Estado que tem que arcar mesmo. Aí muda o discurso, não é? Quem que vai resolver esse problema de saturação das UTIs, dos leitos de UTI, né? De socorro financeiro, não é isso? De aparelhamento, né? De infraestrutura para atender. Ninguém reclamou disso, porque, de fato, esse discurso de um Estado mínimo ou mesmo inexistente, como alguns chegam até a colocar, caiu na primeira dificuldade. Caiu na primeira dificuldade, na primeira situação que os grandes poderiam resolver o problema do país, né? Queriam cortar 20%, 30%, 40% do salário dos servidores para poder fazer frente às necessidades da população na questão da saúde e de atendimento a essa situação que nós estamos vendo hoje. Então, o auditor fiscal, nesse processo todo, ele passa de uma condição de ser o braço opressor para ser o braço que vigia, que controla, que fiscaliza e que protege a sociedade para que o pacto seja mantido, para que o pacto, de fato, seja cumprido, né? A erradicação da pobreza, a redução das desigualdades regionais, né? Isso é o papel do auditor fiscal, na medida em que a tributação digamos, o sangue que mantém o corpo irrigado e vivo, né? É o que traz recursos, é o que mantém a educação, o salário do professor, o salário do policial militar, né? O salário dos magistrados, o salário dos médicos, o salário dos parlamentares, né? A construção de estradas, manutenção de estradas, tudo isso 100% da receita tributária é responsabilidade do auditor fiscal, historicamente falando, né? O auditor fiscal é quem tem essa prerrogativa e é a Constituição Federal que coloca isso sobre os nossos lombos como uma responsabilidade. Quantas vezes nós tivemos a oportunidade aqui de ouvir de governantes, né, de atribuir a nós a responsabilidade pelo mau desempenho da arrecadação? Né? Quantas vezes nós ouvimos isso? Então, o auditor fiscal, nessa reforma, ele tem um papel fundamental. Por quê? Porque a administração tributária, que é o seu ambiente laboral, é o seu ambiente de trabalho, ela precisa ser contemplada em qualquer que seja a proposta. Não estou entrando na questão da regressividade, da simplificação. A administração tributária, seja qual for o modelo, o desenho, essa administração tributária ela precisa estar fortalecida institucionalmente, com a autonomia necessária, com a estabilidade estrutural, né? E para os seus operadores, toda a condição, autonomia e independência para trabalhar, toda a ferramenta necessária, né? Quando nós falamos de Operação Lava Jato, os promotores, os procuradores, os delegados, é quem sai na mídia, mas um trabalho intelectual para identificação, de lavagem de dinheiro, para seguir o dinheiro, para rastrear o dinheiro, é do auditor fiscal. Sem o auditor fiscal, nem o recolhimento espontâneo, nem aquele fruto da ação fiscal propriamente dita, e aquele relacionado aos crimes
né, de lavagem de dinheiro, de colarinho branco, nenhuma dessas frentes aí, elas conseguem ter sucesso. Portanto, o auditor fiscal, na reforma, ele precisa, e eu só vi isso, alguma coisa relacionada na PEC 110, que está no Senado, que a FENAFISCO, inclusive, juntamente com outras entidades de nível nacional, conseguiram fazer contemplar no relatório, né, o capítulo da administração tributária e os seus servidores, né, conseguiu ali o acordo para que isso fosse contemplado. A PEC 45, nenhuma linha, pelo menos até onde eu pude entrar, né? E a PEC federal, muito menos, porque ela só está tratando da unificação do PIS e da COFINS. Então, o nosso trabalho ele é fundamental. A administração tributária que não tenha, digamos, essa estrutura sólida, essa estrutura de bem consolidada, forte, né, com seus operadores, né, seja atividade fim, seja atividade meio, com as condições mínimas para cumprir com o seu papel de agentes da sociedade, braço do Estado em defesa da sociedade e em defesa do patrimônio público e da receita e do crédito público. Esse é o nosso papel. E a reforma tributária, que se diz reforma, essas duas pontas ela não pode deixar de atacar a regressividade e o fortalecimento das administrações tributárias, que é o nosso ambiente de trabalho, né? Que é onde nós atuamos. Então, eu percebo que isso não está sendo devidamente contemplado, tendo em vista até que a própria reforma ela é meio que um fomento do meio empresarial, né? A como foi o nosso Código de Defesa do Contribuinte aqui, que saiu de um escritório de tributaristas aqui e caiu de paraquedas dentro do Legislativo, né? Não houve nenhuma linha, nenhuma observação, nada do lado da administração tributária, né? Assim também aqueles que se veem na oportunidade de mexer no modelo tributário e de forma correta. Vamos mudar a matriz tributária, vamos ouvir. Você falou aí do bolo crescer, né? O bolo cresceu nos últimos 30 anos ao ponto de a nossa relação receita-PIB ser tal qual ao CDE, a média da OCDE. Certo? Nós estamos em nível de primeiro mundo em crescimento de receita nos últimos 30 anos. Né? Mas a distribuição disso, e sem falar em corrupção, mas a sonegação, ela é mais danosa, digamos assim, se é que nós podemos falar em ser mais danoso, do que a própria corrupção. Se sonega muito mais do que se desvia. Né? E uma administração tributária instrumentalizada, autônoma, né, com investimentos, com recursos prioritários, com uma equipe com sua condição funcional valorizada, prestigiada, né, vai permitir que o Estado cumpra a sua missão, né, com o máximo de receita possível, né, e permitindo que o país cresça, que haja concorrência leal, que não haja concorrência desleal, né? Combatendo a sonegação, e o Estado tem os seus recursos. Então, o auditor fiscal ele é essencial nessa discussão de reforma tributária. Ele é essencial. Não tem como falar em reforma, em mudança estrutural, sem se tratar da administração tributária e os seus operadores, atribuindo a eles o poder necessário para cumprir aquilo que a sociedade espera. Né? Então, essa visão, isso é importante, esse histórico é importante, essa posição é importante para que sejam as entidades, sejam os próprios auditores pessoalmente, terem isso no seu espírito, né? Que são essenciais. Quando a Constituição fala que a administração tributária é essencial ao funcionamento do Estado, não há frase mais perfeita, adequada do que essa, para o papel desempenhado pela administração tributária e seus operadores, que é o fisco estadual, federal e municipal. Então, esse é o debate importante que nós precisamos estar cientes, independentemente das mudanças e da criação de novos tributos ou da fusão dos tributos, quais sejam, 9 ou 5, né? Em nível federal, 2,
essa discussão sobre a administração tributária, que talvez seja o seu desaparelhamento, o seu sucateamento à meta daqueles que querem dominar essa discussão. Porque a administração tributária enfraquecida, com seus operadores enfraquecidos, estimulados, aparelhados, né, vai continuar mantendo esse estado de coisas, né, de sonegação, de desigualdade e de prestígio a quem deveria estar contribuindo, né? Então, esse debate é essencial, né, essa visão do auditor fiscal como agente de proteção do Estado e da sociedade. Esse é o nosso papel. Eu não esqueço nunca, nós fizemos um evento aqui em Goiânia, em 2014, sobre a lei orgânica. O Manuel Isidro ainda era o presidente, né? Veio o Manuel Isidro, veio o Celso e veio o Charles. O Charles foi o último a falar, quase na hora do almoço, o pessoal já quase levantando. E o Charles falou coisa de 10 minutos e ele disse uma frase importante. Ele disse o seguinte, fez uma ilustração interessante. Ele fez assim, quando você pensa em Ministério Público, no imaginário da sociedade, na visão da sociedade, o que é que vem primeiro? Combate à corrupção. E a pergunta que o Charles fez, isso é bom ou ruim? É bom combater a corrupção, né? Combater o crime de colarinho branco. Isso traz uma imagem importante, né? Traz uma visão importante da sociedade em relação ao promotor de justiça, né? Ao procurador de justiça. E quando se fala de imposto, né? O que é que a sociedade pensa? Em algo ruim, né? E quem é tido como cobrador de impostos é pior ainda, né? Mas nós não somos cobradores de impostos. Nós combatemos a sonegação e nosso trabalho tem um papel fundamental para equalizar, né, para reduzir, permitir à máquina pública de atender aqueles que necessitam do Estado. Então, isso é uma visão boa e essa é a visão que tem que ficar para a sociedade. Essa é a visão correta, não é que nós estamos tentando aqui vender uma imagem de algo que nós não somos. Nós, de fato, somos os que combatem a sonegação, a concorrência desleal e que permite máxima arrecadação para o Estado atender a necessidade da sociedade. Então, nós não somos pequenos e nós não somos cobradores de impostos, nem publicanos como no tempo bíblico, né? Nós somos os defensores da sociedade e de uma sociedade justa e igualitária, né? Então, esse é o nosso papel. E eu acho importante colocar isso em relação ao auditor fiscal e para até os próprios auditores se colocarem nessa posição e nesse espírito, que é o que vai determinar nossas grandes vitórias, não só na carreira, mas, inclusive, naquilo que é justo para a sociedade. Tá certo? Então, essa era a minha colocação. Eu sou auditor Futebol Clube, né? Graças a Deus, e não abro mão disso, porque eu sei que ao defender o auditor fiscal, estou defendendo a sociedade e os mais necessitados. Tá bem? Obrigado. Tranquilo? Encerrei aqui. Eu acho que eu falei no tempo, né? Mais ou menos. Não contei para mim, não. Eu contei para vocês. O meu aqui eu nem olhei. Tá certo. Legal. Tá certo, gente? Agora, para demonstrar o quanto o auditor fiscal é importante nesse processo, nosso colega Cláudio Modesto, os colegas de Goiás já conhecem muito, viu, Charles? A capacidade desse colega. Eu queria colocá-lo em contato com o Cláudio, você conhecer melhor os artigos dele, depois você passa seu blog pro Charles, você vai ver lá que já tem mais de 100 mil, né? Não, tá com 75, mas o assunto é especialíssimo, né? Então, assim, o meu público é bem selecionado. Excelente. Muita coisa boa. Isso é uma multidão. O nosso tema, 70 e poucos mil, é uma multidão. Legal. E sempre firme, técnico, né? E é o meu companheiro de luta aí, juntamente com os demais diretores, e ele vai apresentar um trabalho que foi desenvolvido nos últimos 2 meses, 3 meses, né? E já está em mãos, né, dos nossos colegas que estão na cúpula da administração tributária, para estudarem e aí decidirem o que de fato vale a pena fazer, se a dosagem é aquela, se a medida é conveniente, mas é a categoria, o fisco, fazendo o seu trabalho
e tendo responsabilidade com o seu trabalho. Isso é que é o mais importante. Vamos lá, Cláudio. Estou chamando o Cláudio aqui, mas colegas conhecem carinhosamente o X-Tudo. Ele vai expor para nós aí. Fica à vontade, Cláudio. Obrigado pelas considerações aí, Paulo. Realmente é muito importante esse tipo de reunião e de esclarecimento, né, de como as coisas estão acontecendo, né? E com essa surpresa da pandemia esse ano perdido, vai chegar a hora que nós vamos ter que, como diz o Paulo costuma dizer muito, levantar as calças e botar o negócio para frente, né? E a ideia nossa em apresentar esse projeto foi justamente isso, propor uma alternativa, porque a gente escuta muito em o Estado buscando dinheiro do governo federal, se endividar, e eu acho que a nossa solução é caseira. A solução dos estados está no Estado, e vai depender dos seus gestores, dos seus servidores, né, da sociedade, em fazer isso progredir. E a administração tributária, nesse momento, ela tem assim, um papel fundamental, sem a qual não se conseguiria nunca essa recuperação. Eu vou colocar aqui, meu trabalho é mais visual, eu vou pedir com licença aí para colocar um texto aqui, um PowerPoint, para ver se facilita aí o entendimento do nosso trabalho. Não sei se vocês já estão enxergando aí. Sim. Já, né? Então tá tranquilo. Estou vendo aqui. Beleza, então beleza. É isso, a intenção é essa mesmo. Bom, como eu abri na minha fala inicial, a frase para mim é essa aqui. Primeiro salvar vidas e depois a economia, né? Essa frase é do Joseph Stiglitz, que é Nobel de Economia, e ele fez as cinco lições econômicas, né, dessa pandemia, e essa é a principal que ele colocou, né? Mas, enfim, uma vez salvo as vidas, né, nós vamos ter que pensar na nossa recuperação econômica. E o modelo que a gente buscou é esse modelo da OCDE, né, que ele fez para ajudar os países membros e divulgou o relatório, né, para contribuir com o esforço global de combate ao coronavírus. É um trabalho que está disponível em inglês e francês, né, mas assim, com um pouco de esforço dá para conseguir dar uma lida nele, com um pouco de esforço e muito do Google, né, tradutor, a gente consegue entender bem. A tradução livre desse tema é política fiscal e tributária em resposta à crise do coronavírus, né? Fortalecimento, confiança e resiliência. Então, nesse trabalho, a OCDE descreve as fases que nós devemos atravessar no enfrentamento da pandemia. E ela dá grande destaque para a administração tributária. O professor Heleno Torres, ele, ao ser convidado pela imprensa especializada para responder se as medidas tributárias adotadas para mitigar a crise nas empresas são suficientes, ele utilizou esse relatório da OCDE como a sua resposta, né? E ele resumiu bem a orientação da OCDE num texto que ele publicou em alguns jornais. Se vocês estão vendo aí, ele divide, o professor Heleno Torres destaca que a proposta da OCDE para o enfrentamento da pandemia possui 4 fases, né? E nós temos aqui uma primeira fase, que é a fase da contenção, que são aquelas medidas tributárias que já se encontram em andamento, né, como os gastos com saúde, políticas monetárias de liquidez, né, como forma de manter a capacidade das pessoas para sustentar a si e sua família. Um exemplo disso é a postergação de pagamentos de tributos, o auxílio emergencial, né, e a desburocratização da prestação de serviço público, né, através de atendimentos telepresenciais, né. Aqui em Goiás, nós temos um exemplo muito importante, que foi o nosso Conselho Administrativo Tributário, que passou a fazer julgamentos virtuais, né? Foi um grande avanço, né, nessa medida, nessa fase de contenção, né, para poder mitigar esse começo, né? E ele fala também da fase 2, que na verdade, praticamente uma continuidade dessa contenção da primeira fase,
que ela visa revisar e dosar, né, o que foi feito na primeira contenção, aumentando ou diminuindo a intensidade, né, a depender da melhora ou do agravamento da pandemia. Um exemplo prático disso é hoje essa discussão que estava tendo aí, né, eu acho que já definiu, sobre a prorrogação do valor do auxílio emergencial, né, dessa segunda fase, que é justamente a revisão da primeira fase. E a fase que eu acredito que é a fase que nós estamos entrando agora, né, com o reinício da abertura da economia e a criação de estímulos fiscais, né, como o nosso secretário da Indústria, né, e Comércio comentou, de recuperação de empresas e empregos, né? E a quarta fase, que seria a finalização, seria a desestabilização, né? Onde a política tributária deverá buscar a recomposição da economia. Então, é justamente entre essa terceira fase e quarta fase de recuperação e estabilização que pretendemos contribuir com o nosso projeto de recuperação do nosso Estado. Especialmente no que diz respeito à recuperação da receita tributária, voltada para o alargamento da base e com possibilidade real de diminuição da carga. Deixa eu ver aqui, para você ver que... Aqui, está certo. Você vê, conformidade é a palavra-chave que norteia o nosso projeto. A essência, né, pode ser extraída dessa ilustração dessa pirâmide, cujo objetivo é o alargamento da base e o achatamento do cume da pirâmide. Né? Em resumo, nós pretendemos, com o nosso projeto, diminuir a punição, né, e aumentar a conformidade. Punir somente quem realmente precisa ser punido, ajudar quem tem dificuldade, né, de cumprir com suas obrigações, né, e facilitar ao máximo quem quer cumprir com suas obrigações. Então, você vê na pirâmide aí, ela tem a pressão da conformidade, das conformidades, né? Então, conforme vai aumentando a percepção de risco, prevalece o bom contribuinte e diminui o mau contribuinte, né? E essas são as medidas que a ação do fisco diante de cada dificuldade. E o nosso objetivo é justamente alargar o máximo possível essa base azul aí da pirâmide. Esse projeto que nós entregamos, né, para apreciação aí dos colegas e de alguns membros aí do governo, da gestão, ele tem duas frentes estratégicas. A primeira, e a mais proeminente delas, busca a facilitação do cumprimento voluntário das obrigações do contribuinte, por meio de oferecimento de medidas que facilitam o resgate das obrigações tributárias por ele. A segunda fase, ela é voltada para a detecção e regularização de infrações fiscais por meio de ações de controle que garantem a generalidade e a equidade nesse encargo de pagar tributos, né? A OCDE demonstra com seus estudos que é mais eficiente o tratamento preventivo da conformidade fiscal do que a aplicação de medidas simplesmente repressivas aos contribuintes. A conclusão que chegaram é que persuadir o contribuinte a cumprir corretamente as suas obrigações fiscais é mais eficaz do que puni-lo, né? E é justamente isso que nós vamos buscar. Esse gráfico que vocês estão vendo aí demonstra o fenômeno da presença fiscal na arrecadação. Esse é um gráfico extraído daqui de Goiás, né? Que demonstra que as ações fiscais, essa linha amarela aqui, eram as ações fiscais que representavam nesse período, que são o trabalho do fisco, o trabalho finalístico do fisco, né? Que ele, no final do ano de 2019 para até maio de 2020, ele teve uma forte queda. E essa forte queda das autuações também acompanhou queda no resultado da arrecadação das ações fiscais, né? Para você ver que foram de 80% caiu as ações fiscais, os autos de infrações, né? E a queda da arrecadação da ação fiscal foi de 20%, demonstrando justamente que quanto menor a presença, menor é o estímulo do contribuinte em se manter na conformidade. Então, para isso, nós lançamos o nosso projeto, que ele possui 3 pilares, né, e 12 medidas. Isso aqui é um esboço, né, de como ele se dispõe, né, no gráfico, esse infográfico, né, e ele visa dar efetividade àquela pirâmide da conformidade que nós mostramos aqui, né, através de 3 pilares e 12 medidas,
que acreditamos vão alargar a base, né, e achatar o topo da pirâmide. Então, vamos só conhecer rapidamente, porque o tempo aqui é curto e eu não quero me delongar muito nesses detalhes. Depois nós vamos disponibilizar completa aí o trabalho, né, o prospecto desse projeto. Vamos deixar lá o link no nosso site do sindicato, para quem quiser, qualquer um que quiser pegar, baixar e analisar eles com calma, né, e que, inclusive, criticar também, porque esse aqui é um projeto, é uma proposta, tá bom? Ele merece críticas, né? Aliás, seria bom que ele fosse criticado até para ser aperfeiçoado, mas como proposta inicial, nós entendemos que ele atende bem. O primeiro pilar do nosso projeto é o cadastro, né? Então, existe a medida 1, que é o Nos Conformes Goiás, que não é nenhuma novidade. Esse Nos Conformes Goiás aqui, ele já foi implementado em São Paulo, né? Que é aquele score vinculado ao cadastro do contribuinte, pontuando ele, né, conforme os seus padrões de cumprimento de obrigações, e esse contribuinte, conforme foi o score dele, podia dar um tratamento diferenciado, né, facilitando assim um ambiente de negócio desse contribuinte. Existe uma medida aqui, que é a medida 2, que ela visa prevenir fraudes. Hoje, principalmente no âmbito do Simples Nacional, nós temos aí aquelas empresas noteiras que abrem e fecham depois de deixar um tremendo rombo nas nossas contas, né, no erário, né? E essa medida ela visa, como naqueles casos que tem, cujo histórico, né, de fraude é grande, você poder, como parte do cadastro, como parte do processo do cadastro, utilizar essa entrevista com o contribuinte. Vou passar rapidamente aqui agora para o segundo pilar, que seria o monitoramento, né? O monitoramento é a base central do nosso projeto. Ele visa justamente aumentar aquela conformidade, provocar aquela espontaneidade, né, no contribuinte, como diz a pirâmide lá, né, aquele contribuinte que ele só é propenso a cumprir se representar algum perigo, se representar algum risco, né, de dano dele ser pego. Então, essa estrutura aqui, esse pilar aqui que vai atender essa conformidade, que vai buscar esse contribuinte para conformidade, né? Existe aqui a medida 3, que é a cautelar administrativa fiscal, que já é um procedimento que já existe já na nossa legislação administrativa, né, na Lei 13.801, que nós queremos que ela faça figurar expressamente na legislação tributária, onde o delegado fiscal, a autoridade, né, que representa o secretário da Economia ou o secretário da Fazenda naquela região, possa no caso de um risco grande, grave de lesão, baixar algumas medidas. Para você ter um exemplo, certa vez nós encontramos uma mulher que foi nos procurar e falou que tinha aberto uma empresa no nome dela, e estava lá, ela constando no quadro social, uma empresa no nome dela, e a gente foi tentar fazer a suspensão da empresa, e vieram com questionamento dizendo, não, tem que notificar a empresa. Eu falei, gente, mas se a dona está falando que não é dela, né? Se a pretensa dona está falando que não é dela, não precisa disso. Enfim, aí nós temos agora o núcleo de investigação fiscal, que é a fiscalização especializada, né? Que a ideia desse núcleo de investigação é monitorar o fato gerador, né? Bem próximo do fato gerador, mesmo porque muitas vezes nós nos deparamos com um fato gerador antigo, né? E quanto mais antigo esse fato gerador, ele é mais difícil de ser recuperado, né? A medida de inteligência artificial também, que é para poder agilizar, que é a medida 5, que é para poder manipular grande quantidade de dados. Nós temos o fisco, ele sem a manipulação desses dados, ele não consegue muita coisa, né? A malha fiscal hoje é o coração de qualquer fiscalização, né? É a matéria-prima do auditor poder trabalhar. O controle integrado de divisas, né? O estado de Goiás é um estado que está centralizado, né, no coração do Brasil, e tudo passa por aqui, né? Ou vai ou vem, e esse controle de divisa integrado com outras forças também da polícia, de fiscalização, inclusive sanitária, seria importante, né, para cada um poder usar os recursos dentro da sua competência, né, utilizar os recursos que os outros têm de software, de estrutura física. Então, esse aí também é uma proposta nossa. E
O benefício justo, que é o controle eletrônico de benefícios fiscais, né? Isso é importante aí, o colega Donide, que está na SIC, sabe, já foi superintendente da Receita, sabe muito bem que é isso. Muitos contribuintes acabam usufruindo de benefícios fiscais, possuindo pendências, né, com o fisco, né? Isso não pode, demora a gente detectar essas pendências e ele acaba usufruindo o que não deveria, né? Então a gente está querendo fazer isso de forma eletrônica, seja notificado via DTE para poder suspender esse benefício em caso desse cidadão não estar em dia com o seu dever perante o fisco. Vamos passar para a próxima aqui. Então, o último pilar seria a cobrança. A cobrança é muito importante para o fisco, onde realmente o recurso vai ingressar no Estado. Então, a medida 9, por exemplo, que é o APP Amigo Fiscal, que é um aplicativo onde o contribuinte pode ser, não diria notificado, mas avisado, por exemplo, das suas pendências, das suas irregularidades, e ele poder fazer a autorregularização no próprio APP, inclusive podendo até emitir um termo de conformidade, né, um termo de parcelamento e até programar o débito em conta corrente das parcelas que ele dever, né, que ele entender que realmente deve, né? Isso é uma medida que visa, que está lá na pirâmide, né, que é facilitar ao máximo, né, para quem quer cumprir com suas obrigações. E também existe a medida 08, né, a medida 8, que é o auditor revisor, que alguns autos grandes, quando um colega faz, né, geralmente ele já vai direto para a notificação do contribuinte e já entra na fase de processo administrativo e, às vezes, passa algum erro, passa algum detalhe que o colega, o autor do procedimento, ele esqueceu, não resolveu. Então, é uma medida que existe no judiciário, né, que quando você, naqueles órgãos colegiados, o desembargador, o revisor, né, entendeu? O vogal. Então, seria uma medida para grandes autos, grandes lançamentos, né, mais polêmicos, eles poderem passar para a revisão de mais uma autoridade, sempre uma autoridade, né, para poder concordar, falar, alertar ou não. Seria outra medida que a gente está propondo para implementar. Nós temos aqui a medida 10, que é menos multa e mais arrecadação. O que significa essa medida? Hoje, o Estado de Goiás, na simples inadimplência dele, ele cobra multas de 60% a 50%. No caso do IPVA, era 100%, reduziu para 50%, uma multa automática. Ocorre que, na maioria dos estados hoje, a mera inadimplência, ela só incide sobre ela a multa de mora, né, que pode chegar até 20%, conforme o STF já decidiu, né? E a nossa proposta é eliminar a multa punitiva e deixar, no caso de mera inadimplência, somente a multa moratória, né? Os consectários da mora, como a administração gosta de falar, né? Agora, o problema aqui é que eles acham que o consectário da mora também exige a multa punitiva. Só que multa punitiva em mera inadimplência, para mim, foge da razoabilidade, né, e da proporcionalidade. Se o contribuinte já declarou tudo, só não pagou, ele não pode ser punido igual quem frauda realmente a tributação. Existe a medida 11, que é a transação administrativa, que, na verdade, seria uma espécie de o que acontece hoje com a Lei 9.099, né? Aquele contribuinte que for flagrado pela fiscalização, né, ou autuado pela fiscalização, se ele não é um contribuinte que tem um histórico de problemas com a fiscalização, né, históricos de omissões, ele pode se livrar da multa punitiva, no caso, ou uma redução, se a multa for isolada, ou uma redução nessa pena pecuniária, caso ele na apresentação do prazo de defesa, ele recolhe o principal. Ele recolhe o principal e já entra com seu pedido de defesa pedindo para eliminar a multa, né? E considerar o crédito quitado só com aquilo ali. Aí o que aconteceria? Ele ficaria vedado de utilizar esse benefício dentro de um prazo determinado, 1, 2 anos, 3 anos, né? Visando aquele que for autuado por erro ou por algum descuido, né? Poder
voltar à conformidade para o fisco sem maiores problemas, sem maiores aborrecimentos. E enfim, a medida 12, que é o fiscal cidadão, que, na verdade, é uma medida que ela tem por principal objetivo fazer que aquele imposto pago para aquele contribuinte de baixa renda, ele possa voltar para ele em forma do cartão cidadão, em pecúnia mesmo, né? Em forma de pecúnia. Então, a intenção nossa é essa, esse fiscal cidadão ele vai comprar no estabelecimento e a tudo que ele for emitir lá através do cupom fiscal eletrônico, né? Vincule o CPF dele, que vai incentivar a emitir nota, e com um detalhe, ele só vai receber, aquele contribuinte que ele está fazendo a compra, aquele que está comprando, tem que apresentar uma regularidade fiscal. Ele tem que estar constando num site, no informativo, que ele pode comprar naquele lugar que ele vai participar desse programa, né? De devolução de parcela do imposto que ele aplicar no consumo. E isso aí, obviamente, irá incentivar, principalmente nos lugares mais longínquos, né? Vai incentivar a conformidade dos comerciantes, porque ninguém vai querer perder cliente, né, por conta de mera inadimplência, né? Se uma coisa, ele pode chegar e poder resolver isso, e parcelar, né, para não perder cliente. Então, o projeto Receita 4.0 é justamente isso que ele busca, é dar efetividade à pirâmide da conformidade, né, através desses 3 pilares e dessas 12 medidas que eu falei rapidamente. No prospecto elas estão mais detalhadas, né, e que nós acreditamos que vão alargar a base e achatar o topo da pirâmide, né. Vou passar aqui para o último slide. Essa estimativa nossa do trabalho da questão da recuperação, que seriam números, né? Que na verdade, uma projeção que nós fizemos com base no trabalho científico Sonegação no Brasil, uma estimativa de desvio da arrecadação do Sindicato Nacional de Procuradores da Fazenda Nacional. Ele fez um estudo, na verdade, é o estudo mais completo que eu conheço até hoje sobre o tema, né? Que indica que os recursos desviados pela sonegação eles representam 23,9% de toda a arrecadação tributária das esferas federal, estadual e municipal. Ele indica, esse mesmo estudo, que no caso do ICMS, a sonegação representa 27,1% da respectiva arrecadação tributária estadual. Ou seja, o ICMS ele é o tributo mais sonegado. Ele é mais sonegado do que as outras espécies tributárias, né? E assim, Goiás que prevê para esse ano de 2020 uma receita tributária de 20,27 bilhões. Então, com base nesse estudo, avalia-se que a sonegação do ICMS goiano vai alcançar coisa de 5,49 bilhões até o final deste ano. Então, nós confiamos que com essas medidas aí, nós contidas no projeto Goiás, após um ano de implementação, conforme você vê o gráfico, é a projeção que nós estamos fazendo aí, é que a sonegação e, consequentemente, a arrecadação, a sonegação diminua e a arrecadação aumente a 1,1 bilhão. Né? Em 2 anos, 1,65 e podendo chegar a 4 anos a 2,75. Né? Esse índice de 50% que seria a nossa meta com esse projeto. Então, nós estamos falando de valores atuais, de um incremento na arrecadação de 1 bilhão e um pouco mais de 1 bilhão no primeiro ano e de 2,75 no 4º ano, conforme o gráfico está ilustrado aí. Bom, como eu já falei, o prospecto mais detalhado desse projeto, nós vamos deixar à disposição, os colegas já receberam, mas nós vamos deixar o link lá no nosso site, né, do sindicato, onde qualquer um pode chegar lá, clicar, baixar, fazer o download e ler com calma esse projeto e fazer as sugestões que precisam ser feitas, as considerações que precisam ser feitas, e se der tudo certo, nós vamos logo vamos implementar essa medida aí. Então, com essas considerações, eu encerro a minha fala e devolvo a palavra ao presidente do Sindifisco, o auditor Paulo Sérgio. Você, Paulo. Obrigado, X. Cláudio, parabéns pela apresentação. É um trabalho muito, muito bem desenvolvido e que vai nortear aí
os projetos da Receita Estadual, né? Essa é a nossa esperança, com a participação dos auditores. É um projeto do Fisco, né? Que, por sua entidade, nós estamos aí veiculando, né? E municiando aí a administração tributária. Eu vou passar para a Renata, para a gente entrar nessa etapa final aí, de responder perguntas. Não necessariamente aquele que for direcionado a pergunta, os demais estão impedidos de fazer alguma complementação, alguma pontuação. Então, fiquem todos à vontade. Renata? Olá, Paulo. Boa tarde a todos. Meu nome é Renata Vieira, eu sou assessora de imprensa do Sindifisco e é um grande prazer que nós recebemos todos vocês aqui, né, e o público que está nos prestigiando muito lá no YouTube. Então, o Recarmo, Educação Fiscal Goiás, a Gabriela Vitorino, Luiz Carmo, José Pena, Eduardo Pamidiani, Vitinho Teixeira, José William Vaz, o Sérgio Mar Soares, o Ismarley Vaz, João Nascimento, Ricardo Dutra, Diogo Times, ou Times, não sei, Paulo Tsuru, Sivaldo Alves, João Martins, muita gente aplaudindo a iniciativa do Sindifisco e falando muito bem a respeito do debate, né, que foi desenvolvido nessa tarde. A Regina Carmo, Adonídio Júnior, Adonídio, nosso convidado que está aqui também, Paulo Seabra, Lucas Vadi, José Humberto. E nós temos já algumas perguntas. A primeira delas foi feita pelo Helder Souto. E essa pergunta vai ser direcionada para o nosso presidente, Dr. Charles. A pergunta é: tendo em vista que a tributação sobre renda é de competência da União, seria possível reduzir a regressividade da tributação no país sem ferir a autonomia dos estados? Legal. Bom, Renata, obrigado. Saudação a todos e todas aí que nos assistem. Especial aí para a Gabriela Vitorino, nossa colega, que foi diretora da FENAFISCO, né? Abraço, Gabriela. Helder, sim, é possível. Eu diria mais do que possível, Helder, é necessário. Eu sei que os estados, veja, os estados são extremamente dependentes de um imposto como o ICMS. Há pouco o Cláudio Modesto apresentou um trabalho extraordinário, inclusive apontando aí que é o imposto mais sonegado, né? Pois bem, então os estados têm um grau de dependência muito grande. Isso foi um processo que foi se agravando ao longo dos anos, não é? Veja, os estados, assim como os municípios, são sócios, por assim dizer, do imposto de renda e do IPI, não é verdade? Existe, para além da competência de cada ente federado, competência impositiva, competência tributária, nós temos também participação no bolo da receita. Então, os estados e o DF e os municípios participam da arrecadação do imposto de renda do IPI por intermédio dos fundos, né? O FPE dos estados e o FPM dos municípios. Mas o que foi acontecendo ao longo do tempo, pessoal? Vamos lá fazer uma recuperação histórica. A União foi esvaziando o imposto de renda, né? Seja pelas renúncias, com o IPI também, praticou muita renúncia fiscal com base nos impostos repartidos com estados e municípios, e foi criando, e criou a contribuição e foi fortalecendo as contribuições não compartilhadas e esvaziando o imposto de renda, né? Inclusive, né, vocês, não sei se todos sabem, né, ou não lembram, a alíquota máxima do imposto de renda em 1988, na Constituição Federal, quando a Constituição foi promulgada em 88, a alíquota máxima era 45%. E em 89, o Sarney, o então presidente Sarney, baixou essa alíquota máxima alíquota teto de 45% para 27%, para 25% naquela ocasião. Hoje é 27,5% a alíquota máxima. Muito bem. Em 95, o então presidente Fernando Henrique, o que fez? Esvaziou, enfraqueceu ainda mais o imposto de renda, dando isenção para a distribuição de lucros e dividendos. O que foi acontecendo? Esse imposto, o FPE e o FPM, foram perdendo peso nas receitas dos estados. E os estados
tiveram que, para dar conta das suas tarefas, aumentar o seu grau de dependência do ICMS. E aí é que veio aquela política de agravar mais a tributação do ICMS em energia, em combustíveis, em comunicações. E hoje nós somos extremamente dependentes disso e dos ciclos econômicos. Nós precisamos, né, sem nenhum prejuízo à nossa autonomia, nós precisamos reforçar o imposto de renda e aumentar a nossa participação no imposto de renda para diminuir o nosso grau de dependência. Ademais disso, você pode reduzir a regressividade do sistema tributário com os impostos sobre o consumo da União. Veja, a União também tributa sobre o consumo. E o que é que a União fez agora na sua medida? Eu até fiz referência na minha fala inicial. A União apresenta uma proposta de contribuição sobre bens e serviços, portanto, sobre o consumo, aumentando o seu quinhão, a sua participação na tributação sobre o consumo, portanto, invadindo mais esse território. Nós temos que evitar. Essa CBS, inclusive, se passar do jeito que a União propôs para o Congresso, diminui a margem de estados e municípios na tributação sobre o consumo. Veja como o equilíbrio é difícil. É preciso, portanto, no conjunto, diminuir no conjunto a tributação do consumo, tirando mais a União desse território, tá? E é preciso aumentar, portanto, a tributação sobre renda e mais, aumentando a participação de estados e municípios na receita. O que é que a gente está propondo agora nesse último documento? Que os estados e municípios tenham, além do FPE e do FBM, mais 10% do bolo da receita do imposto de renda, sendo 8% para os estados e 2% para os municípios. Enfim, é possível e é necessário, tá, Helder? Obrigada, Charles. Agora uma pergunta para o nosso presidente do Sindifisco, Paulo Sérgio. A pergunta vem do João Martins, Paulo. Uma lei orgânica do fisco seria a solução para essas questões? Digo que no momento atual, eu vou além. Uma Secretaria da Receita Estadual com uma lei orgânica que estruturasse, fortalecesse, desse autonomia, desse a independência necessária para os seus operadores, para os seus auditores, para a equipe que trabalha nessa receita, nessa arrecadação, na fiscalização, no julgamento, no monitoramento. Então, não só uma lei orgânica, mas uma Secretaria de Estado no primeiro escalão. Eu guardo sempre a justificativa, a explicação que o nosso colega lá do Rio Grande do Norte, o outro secretário de Estado, né, o Pedro, controlador-geral do Estado do Rio Grande do Norte, o Pedro Lopes, né, que foi diretor da FENAFIS também, companheiro do Charles, e na questão classista, né, foi presidente do Sindifisco do Rio Grande do Norte, Sindiferne. Ele explica o seguinte: na época, o Rio Grande do Norte tem uma Secretaria de Tributação há 25 anos. E, à época, os auditores não queriam. Veio de cima para baixo, se não me engano, era o Garibaldi Alves, o seu governador, e uma consultoria o alertou do seguinte: a Receita fez a seguinte pergunta para ele: a Receita Estadual, ela é estratégica para a sua gestão? Ela é estratégica para a manutenção do Estado? A resposta é sim. Ela está muito longe. Ela está na estrutura, muito longe do foro de decisão. Ela tem que vir para o primeiro escalão. Ela tem que vir, digamos, para uma sala da justiça, né, onde reúne ali, junto com o presidente dos Estados Unidos, né, um bunker, né, ali o chefe de Estado, o ministro da Defesa e o secretário da Receita, né? Então, ele tocou o projeto na época, e o fisco potiguar, né, o fisco lá do Rio Grande do Norte, só teve sucesso, crescimento, investimento, aumento de arrecadação, por conta de uma estrutura que foi retirada, né, de um segundo, terceiro escalão, de uma superintendência ou talvez uma coordenação dentro de uma pasta, e passou a ser uma estrutura de primeiro escalão na estrutura de governo,
né, pronta a responder, não por terceiros, né, ou não pelo secretário, que talvez não tenha o conhecimento necessário na área para esmiuçar isso num momento importante de decisão para o governador, né, para a equipe econômica. O próprio secretário de Estado da Receita está pronto ali, né, a responder. E uma lei orgânica que dê solidez à própria Receita, né? A FENAFISCO, juntamente com outras entidades, conseguiu colocar no relatório que está no Senado, né, Charles, esse ponto importante de uma lei complementar nacional que trate, né, que discipline, que regulamente, que estruture, que dê essa cobertura normativa para quem atua na ponta da arrecadação e que é estratégico para qualquer governo, qualquer estrutura de Estado, seja ele qual for, a receita estratégica. Seja uma ditadura, seja uma democracia, a receita e os auditores são fundamentais nesse processo. Temos mais alguma pergunta? Continuamos aqui com elogios ao nosso evento de hoje. O Montaigne também está dando parabéns a todos pelos esclarecimentos. Eu gostaria de perguntar para os nossos convidados se temos ainda mais alguma pergunta para ser feita, que o façam pelo canal do YouTube, que nós estamos aqui acompanhando, para poder passar a pergunta para os nossos convidados do webinar. Algum dos nossos convidados gostaria de complementar a fala do Paulo ou ainda fazer mais alguma consideração a respeito do tema? Eu gostaria, Renata. Sim. Eu acho que só de reforçar, se me permite, o Paulo já fez referência em 2 momentos, na sua fala inicial e há pouco, sobre o texto que nós conseguimos assim incluir no relatório da PEC 110 no Senado. Porque, de fato, Paulo, se lembrou bem, primeiro assim, que nós nunca tínhamos chegado tão longe na nossa história. Nós passamos muitos anos tentando emplacar a PEC em 86, nós fizemos muitas campanhas ao longo de muitos anos. Uma PEC que foi protocolada em 2007, veja, nós estamos em 2020, e até hoje a gente não conseguiu avançar para além da aprovação da comissão especial, e nunca foi pautada no plenário da Câmara, a PEC 86. No entanto, nós conseguimos inserir um texto, não é, que faz o que a gente chama de institucionalização, constitucionalização da administração tributária no texto da reforma tributária, da PEC 110. Isso se deve muito, sabe, à capacidade que nós tivemos, Paulo, a FENAFISCO, né, liderou esse processo junto com um conjunto de entidades do Fisco Federal e também do Fisco Municipal, e nós conseguimos incluir isso na 110. O nosso esforço agora, certo, é conseguir emplacar também na PEC 45. A gente está trabalhando muito, com muito afinco para que a gente inclua. A gente precisa de um novo sistema tributário, um sistema tributário mais moderno, um sistema tributário progressivo, menos regressivo, portanto, mais justo, mas também nós precisamos de uma nova administração tributária. Uma administração tributária de Estado, efetivamente, de Estado, uma administração tributária cidadã, ética, não é? Que, de fato, faça valer aquele primado lá do 22 do artigo 137, do artigo 37, perdão, no inciso 22. Tá? Então, assim, a gente está trabalhando muito. É a primeira vez que a gente consegue, no âmbito de uma discussão de reforma tributária, de sistema tributário, incorporar um texto, certo? Sobre a administração tributária. Então, a gente pede à categoria de Goiás, e o Sindifisco Goiás tem um papel muito importante, tem cumprido um papel muito importante, né, para que a gente articule e converse com os parlamentares, para que, de fato, a administração tributária dê esse passo. Ainda mais, né, Paulo, no momento em que o serviço público comum todo sofre um ataque, certo? Um ataque, o fim da estabilidade é uma coisa muito ruim
não é uma coisa muito ruim apenas, né, no nosso setor, no nosso segmento. Não, é ruim de um modo geral, né? Acabar com a estabilidade é fragilizar, tornar mais vulnerável e deixar a administração pública brasileira à mercê dos políticos de ocasião. É transformar servidor público em guardião do Crivella, entendeu? Né? Transformar servidor público em guardião do Crivella. Servidor público não é para ser guardião de prefeito, de governador, de presidente. É claro, é para contribuir com os governos sempre, mas servidor público é, acima de tudo, servidor da sociedade e precisa estar protegido de assédio, de pressão, de constrangimento. Isso é fundamental. Então, a gente está num momento muito importante para garantir que a administração tributária tenha essas garantias. O Helder Souto Silva Pinto, ele faz uma consideração aqui, pessoal. Ele gostaria de informar que, embora não esteja no texto original da PEC 45, a emenda 92 trata da criação de um fundo de desenvolvimento regional sem detalhar o seu funcionamento. Alguém? A emenda 92, se não estou enganado, a 92 é a 192, é o da que você está falando. Não é a 192? Desculpe, ele falou emenda 92. Eu não estou lembrando da 92, mas eu estou lembrando da 192, que é uma emenda articulada pelo Concefaz, inclusive, né? Que faz a previsão... Provavelmente. É isso? Que faz a previsão... que faz a previsão de um fundo de desenvolvimento, mas mais importante, tá? Porque no texto original da PEC 45 é uma coisa muito preocupante, prevê lá a criação de um tal de, entre aspas, superfície, de uma agenda, de um comitê nacional lá, com presença que garante uma, digamos assim, uma hegemonia do governo federal no comitê gestor do IVA, ou do IBS, melhor dizendo. Isso é muito perigoso, viu, pessoal? É muito perigoso. Então, o Concefaz se articulou, e nós, inclusive, chegamos a discutir com o Concefaz isso, no sentido de alterar a composição desse comitê nacional. De modo a garantir... mesmo. Exatamente, de modo a garantir que a maioria desse conselho gestor seja dos estados. Seria um comitê gestor nacional com 49 membros, 27 dos quais seriam dos estados. Ou seja, os estados, além deles, os municípios, com mais 8, teriam maioria no comitê nacional. Isso é muito importante a gente garantir, viu, pessoal? Se a União fizer parte do Comitê Nacional desse novo imposto, se ele vier a acontecer, os estados têm que ser maioria. Por que tem que ser maioria? Porque o principal imposto sobre o consumo no Brasil é o ICMS e os estados dependem, como disse o próprio Helder há pouco, dependem muito da tributação sobre o consumo. Queria complementar, se possível? Sim, claro. Vou complementar, aproveitar e já fazer minha despedida também. A emenda é de compensação de perdas, né? Porque quando você muda regime, a gente vai ter os estados que ganham, os estados que perdem, até porque a previsão das reformas que estão postas à mesa é que não tem aumento da carga tributária. Então, o fundo funcionaria por 20 anos. Mas, e se a gente levar tudo a princípio do destino, mais ainda aquela tese que eu falei na minha apresentação, das indústrias voltarem para os mercados consumidores e a gente diminuir o desenvolvimento regional dos estados do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Então, assim, o fundo é muito bom para as finanças públicas, mas, para mim, ele ainda é inconsistente com o todo. Quando a gente vê a economia dos nossos estados em desenvolvimento, dos entes subnacionais em desenvolvimento, a gente teria que, além do fundo, que obrigatoriamente tem que existir, concordo com o Concefaz e acho magnífico, a gente teria também que ter uma discussão de ferramentas de desenvolvimento regional. O Charles falou há pouco das contribuições que foram surgindo pós-Constituição Federal,
E a gente vê que se o IBS vir na alíquota que o governo federal fala, e é na mesma base de cálculo que a nossa, né, Charles? De bens e a mesma base de cálculo do município, ele vem com alíquota superior ao ICMS em vários produtos. Em vários produtos, ele vem com alíquota superior à nossa. A Constituição, os membros constituintes falaram que a tributação sobre o consumo é dos estados e dos municípios, mercadorias e serviços. E nós vamos, se essa lei for aprovada, os serviços serão tributados entre 2% e 5% pelos municípios e 13% pela União. A gente vê uma tributação na mesma base de cálculo, bis e idem muito grande, a consolidação de tudo que vem sendo feito de 1988 para cá, aumentando a tributação sobre o consumo no país em detrimento da renda e do patrimônio. Eu acho que essa discussão foi muito importante no dia de hoje. Estou aqui à disposição para contribuir sempre com o Sindifisco, com a FENAFISCO, com todos vocês. Foi um prazer estar aqui e parabenizo mais uma vez o Sindifisco pelo webinar. Uma boa tarde aí a todos. Muito obrigada, secretário. Gostaria de agradecer a presença de todos, né? Foi um webinar bastante rico, né? Os nossos internautas aí, os nossos amigos interagiram muito e gostaria de convidá-los, inclusive, que teremos mais um webinar na próxima segunda-feira, que vai tratar da reforma administrativa. Vai ser no mesmo horário, neste canal do YouTube, e nós esperamos por todos vocês que nos acompanharam até aqui, viu? Então, muito obrigada, Paulo, Charles, Adonídio, Cláudio, né? Foi uma tarde belíssima e esperamos vocês todos na próxima segunda-feira, às 15 horas, para poder falar de reforma administrativa. Boa tarde para todo mundo. Obrigado, um abraço, tchau. Obrigado, tchau, grande Renata, Charles. tchau, Danídio, Nobre Cláudio, amigo. Paulo Sérgio, um abraço, colega. Um forte abraço, X, Cláudio, né? Meu nobre amigo, companheiro de luta. Muito obrigado, Renato, obrigado. Obrigado, Adonídio, parabéns aí, viu, pelo seu trabalho. Charles também, imagina a luta, né? A dificuldade com essa pandemia, né? Que nosso trabalho é raspar no povo, né? Nosso trabalho é andar nos corredores, raspar, ralar no povo, entrar nas salas e tal, e a gente limitado aqui, e os congressistas soltos, né? Isso é que é preocupante. Sem uma pressão mínima. Eu lembro de você falar que o perigo é o pessoal sozinho dentro lá do Congresso, votando e sem ter vucu-vucu, né, com a população e com as entidades. Então, eu agradeço a todos e fiquei muito feliz. Nosso primeiro webinar, atrasamos um pouco por conta de questões tecnológicas, mas, graças a Deus, deu tudo certo. E o sindicato, mais uma vez, o Sindifisco, mais uma vez, dando a sua parcela de contribuição aí, mostrando que nossa entidade está em outro patamar, né? E um forte abraço a todos e aos colegas que nos acompanharam também, visitantes, né? Aqueles que não são da área. E parentes, né? Regina Carmo é minha irmã. Ela pôs Recarmo, aí podia não saber quem é, né? Botou Regina Carmo, aí todo mundo... Até minha mãe está assistindo. Minha mãezinha. Forte abraço a todos. Um abraço, boa tarde. Tchau. Tchau.